Louvado seja o nome santo do Senhor. 8 horas. Glória a Também Deus. conhecido como 20 horas. Amém? Vamos fazer a nossa primeira oração, né? Pedindo a Deus que abençoe este momento que Ele tem separado para nós, né? Já que nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, temos a ferramenta para nos unirmos de forma virtual, né? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor também por isso. Amém? Fecha teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai. Sim, Jesus. Te agradecemos, Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos chegando até, ó Pai amado, aos irmãos e também, ó Pai amado, debaixo da Tua bênção, da Tua mão protetora. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esta ferramenta que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor tem nos dado. Sim, Jesus. Pai amado, Pai querido, eu já peço a Ti neste instante que o Senhor venha proteger, Pai, para que não haja nenhuma interferência, Não mesmo. que não caia a live, que nós não tenhamos nenhum tipo de problema e que, Sim, que este culto, através desta live, possa ir até o fim sem nenhuma interrupção. E nós já repreendemos toda ação demoníaca, todo espírito demoníaco que porventura possa querer estragar ou atrapalhar ou impedir algumas pessoas de ter acesso a este culto. Verdade. Pai amado, fala conosco, Deus. Fala, Nós iremos trazer uma palavra, Tua palavra, por isso que o Senhor possa abençoar a nossa mente, para que nós possamos ouvir, entender e praticar a Tua santa palavra. Pai, nós te agradecemos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Fernanda, que Deus abençoe. Fernanda. Filha. É a Lucilene. É a irmã mesmo. Lucilene. Que Deus abençoe, Glória a Lucilene. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, paz. Filha. Ó, Sara, Deus sim, pastor, mas paz nunca é demais. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, paz, Lucilene, irmã Fernanda. Glória a Deus. Antes de nós começarmos, né? A pastora vai trazer a palavra hoje. Então, antes dela começar a leitura do versículo bíblico, né? Nós já oramos aqui, eu creio que Deus vai fazer com que essa live seja ininterrupta até o fim. Mas, né? Se por acaso chegar a cair, né? Fica aí nessa parda que nós vamos dar início. Eu só preciso que alguém nos avise, né? Se a Roberta, alguém aí puder mandar uma mensagem aqui no WhatsApp da pastora. No meu talvez seja mais difícil de eu ver, enfim. Mas manda nos avisando que às vezes a gente demora 1 minuto aqui para ver que caiu, né? Para que a gente já dê prosseguimento. Amém? Mas fica tranquilo, 1 minuto, 2 minutos, a gente vai voltar e vamos continuar. Amém? E se a sua individual às vezes travar alguma coisa, você coloca aqui, ó, tá travando alguma coisa, e se tiver mais gente acontecendo, é porque o problema tá conosco aqui. Mas se tiver só com você, a gente pergunta, as pessoas não tá normal, aí para você saber que você precisa talvez sair e entrar de novo. Amém? Glória a Deus. Comigo no livro de Mateus, capítulo 14. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Ó, deu um probleminha aqui no meu. Tá tudo bem aí? Mandou uma mensagem para mim aqui. Marina, paz, que Deus paz, abençoe. boa noite, paz. Tá tudo bem aí? Mateus 14, 22. Deixa eu ver o WhatsApp aqui. Bebetinha, fala para nós aí, tá tudo bem aí? Glória a Deus. Apareceu, já saiu, já sumiu a tela do meu computador, do meu tablet aqui, mas... Não? Pois é, mas a Marina já entrou muito tempo no meu, agora que entrou no seu. Tá rodando bem aí? Tá todo mundo tendo acesso? Fala pra nós Põe aí. o joinha. Né? Dá Dá um acesso pra nós aí. Aqui apareceu mesmo. A Letícia falou, aqui apareceu a mensagem, que interrompido, mas voltou, Tá tudo bem aí, Bebetinha? Bem, a Milen, não, o Jonathan, Jonathan, né? boa noite, boa paz, noite, Jonathan. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, então, tá tudo normal, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Mateus 14, 22, a partir do 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar,
ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, Jesus respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Amém. Amém. Quando entraram no barco, é isso aí, né? Só até o 31. Aleluia. Só até o 31. Bom, essa passagem nós já pregamos várias vezes lá na igreja, né? Bastante conhecida. Muito conhecida, que foi quando Pedro andou sobre as águas. Tem mensagens e mensagens acima desse texto. Muitas. Muitas. Mas hoje, quando eu estava lendo sobre esse texto, Jesus estava falando no meu coração que o quanto, né, a gente visualizar essa passagem, o quanto é lindo imaginar uma pessoa ou sentir, né, o poder de Deus de fazer uma pessoa andar sobre as águas. Eu creio que naquele instante que Jesus se viu sozinho, ele imaginou que precisava estar com os seus discípulos. Porque aqui na passagem diz que começou um vento forte. Começou um vento forte. E o barco começou a balançar. O barco começou a querer afundar. Aqui no 23 fala, né? 24. 24. Fustigado pelas ondas. O barco começou a divergir pelas ondas, a afundar. E aí, eu creio que naquele momento, imagina o quanto as pessoas ficaram com medo. O quanto as pessoas, o pânico. Imagina o pânico. O pânico que inseriu ali naquele barco. E Jesus, ele estava de longe vendo aquilo. Jesus estava imaginando: eu preciso estar lá, eu preciso ajudar. É minha obrigação ajudar meus discípulos. Eu creio que na hora ele sentiu, assim como um pai sente pelo filho, quando vê o filho em perigo, o pai faz tudo pelo filho. E ele foi, andou pelas águas até chegar ao barco. Interessante que ninguém esperava, né? Não. Os discípulos não esperavam. E com aquele pavor do barco ali balançando e eu creio que ondas batendo no barco, quando eles olharam e viram Jesus em pé no meio do mar, de branco, no escuro, porque estava tudo escuro. Eu imagino que gritaram: é um gritaram, fantasma. fantasma, né? O medo foi alarmante naquele momento. E Jesus disse: não tenha medo, sou eu. Irmãos, engraçado, nós estamos vivendo como se nós estivéssemos dentro desse barco. Verdade. As águas balançando, a tempestade causando pavor, instaurado dentro do nosso coração um medo, Pessoas vendo até fantasmas. aflições, começando a ver fantasma, começando a ter ilusões de ótica, né? E Jesus está bem perto. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está bem perto de nós. Aleluia. Mas o interessante é que naquele momento, naquele pânico, naquele caos que estava introduzido dentro daquele barco, eu imagino que a correria, o pensamento daquele povo era: como eu vou salvar esse barco, né? Apenas os discípulos olharam e viram lá Jesus. Eu creio que tinha mais gente dentro daquele barco querendo ajudar a salvar o barco. Mas ali, poucos puderam imaginar ou, né, viram que era Jesus.
Pedro, por exemplo, pediu a Jesus, se for o Senhor, permita que eu saia daqui e ande até aí. Né? Se for. Se. Tinha uma duvidazinha aí no porquê. Mas Jesus disse, venha. Aleluia. Venha. E ele, engraçado, ele foi. Interessante, irmãos, que tinha muita gente dentro daquele barco, mas só ele teve coragem de descer, colocar seus pés nas águas e começar a andar. Aleluia. Eu creio que naquele momento, muitos dentro daquele barco disseram, não vai não, fica aqui, fica em casa. Aqui dentro do barco você está seguro. Se você descer, você vai afundar. Se você descer, um peixe grande pode te comer. Não acredita não, talvez é um fantasma, é ilusão, não é verdadeiro. Aquele ali, ó, não sei, pode ser que não seja Jesus, nós deixamos Jesus lá no monte orando. Fica em casa, fica no despedindo da multidão. Ele não chegou até aqui, ele não veio andando. Veio de quê? Veio de quê? Mas Pedro, corajoso, e desceu do barco e foi até Jesus. Glória a Deus. Sabe o que eu tiro dessa conclusão? É que Pedro viu algo novo. Aleluia. Ele viu alguma coisa, glória a Deus, que motivou Pedro, viu uma oportunidade aleluia, de mudança. Glória a Deus. Ele viu uma oportunidade de salvamento. Aleluia. Ele viu uma oportunidade de ir até Jesus, de fazer a diferença. Senão ele tinha ficado ali junto com os outros, né? Vem até aqui, Jesus, se for o Senhor mesmo. Mas não, ele quis ir. Ele se propôs a ir. Ninguém o empurrou, ninguém o forçou, ele quis. Ele se propôs descer do barco e fazer aquela iniciativa de andar até Jesus. De ir até Jesus. Irmãos, a gente pode trazer para a nossa vida que nós estamos sentindo dessa forma. Nós estamos dentro do barco. Nós estamos com medo, apavorados. Não temos... Nossa expectativa agora é salvar o barco, não é? Muitos só pensam em salvar o barco. Muitos, não é verdade? Não todos, mas muitos. Nem todos, mas muitos. E ali Jesus está dizendo, vem até a mim. Oh, aleluia. Vem até a mim. Dê um passo em direção. Dê um passo. Anda, desce. A sua oportunidade é essa. Tenha coragem. Tenha coragem. E muitos têm medo, como muitos ali tiveram, de descer do barco e ir em direção a Jesus. E Pedro, nós precisamos ser como Pedro. Aleluia. Ver que essa é a nossa oportunidade de nos salvar. É a nossa oportunidade de agarrar essa tábua de salvação que é Jesus. Glória a Deus. Talvez ali naquele momento, muitos seguraram Pedro. Muitos quiseram prendê-lo ali dentro do barco. Muitos talvez tentaram desanimar. Desencorajar. Mas ele não ouviu a voz daqueles negativistas, né? Daqueles que estavam querendo segurá-lo. Daqueles pessimistas. E ele viu apenas a oportunidade de ir até Jesus. Eu preciso trabalhar, fica em casa. Verdade. Preciso trabalhar, não, fica em casa. Primeiro, vamos cuidar da saúde, depois pensa no que comer, no que fazer. Verdade. Não é isso? Estão falando para nós aí hoje. E Jesus continua falando comigo sobre a nossa expectativa de vida. Glória a Deus. Qual a nossa expectativa de vida no meio desse barco, dentro desse barco? Vamos morrer já? Ou nós temos a vida inteira pela frente? Oh, aleluia. Qual a nossa expectativa para o futuro? Eu estava vendo uma historinha, lendo uma historinha hoje, e quero compartilhar com vocês. Eu não sei quem escreveu, lá está dizendo autor desconhecido, mas vai muito de encontro o que a gente está falando aqui. Glória a Deus. Havia um mendigo numa praça deitado, e ele morava ali na praça, ele ficava ali constantemente.
E do outro lado da praça tinha um banco. Um banco. E ele lá deitado olhando, ele dizia: eu aqui passando fome, eu aqui passando necessidade, e bem perto de mim tem um cofre cheio de dinheiro, um banco cheio de dinheiro. E ele sempre olhava, admirava os funcionários daquele banco entrando, saindo, o guarda na porta, dias e dias a mesma coisa, e ele admirava olhando aquele banco. As pessoas entrando, depositando seu dinheiro, colocando ali sua expectativa, e ele lá parado num banco de uma praça. Até que, um dia, ele se cobrindo com o jornal, ele pôde ler lá que bem próximo, a dias, poucos dias à frente, ia ter um concurso para quem quisesse para trabalhar no banco. Ele pensou: o que eu posso perder? Já perdi tudo. Está perdido? Está perdido. Eu não tenho nada. Vou enfrentar. Vou fazer. E colocou no coração de ir lá e fazer esse concurso, prestar esse concurso para trabalhar no banco. Mas logo, logo veio um monte de questionamento. Você é maltrapilho, você não tem nada, você não tem família. Você é incapaz? Você é incapaz. Mas ele sacudiu, levantou e disse: não, eu vou tentar. E ele, como ele conhecia muita gente, ou as pessoas conheciam ele foi na porta da biblioteca, onde o guarda da biblioteca e a bibliotecária ajudava ele sempre com a esmola. E quando ele chegou na biblioteca, vieram já com a esmola do dia, né? Para entregar para ele, ele disse: não, eu não quero o seu dinheiro. A partir de hoje, você vai me dar de esmola um livro. Oh. Eu vou ler o livro. E quando eu terminar de ler o livro, eu te devolvo. E você me presta outro. Essa vai ser a minha esmola. E aí ele foi. E quando ele conhecia, como ele conhecia muita gente, toda pessoa que ele conhecia que ia dar uma esmola, ele falava: não, eu quero um sapato, eu quero uma camisa, eu quero uma calça. Tinha um barbeiro que era amigo dele, ele foi lá, o barbeiro ia dar uma esmola e ele disse: não, hoje eu quero que você corte o meu cabelo, eu quero que você faça a minha barba. E assim foi. Foi se capacitando. Capacitando. No dia do concurso, ele foi para um banheiro público, tomou banho, vestiu a melhor roupa que ele tinha ganhado, calçou o sapato, se banhou muito bem. Como ele tinha capacitado, ele já sabia, né, como seria a prova. E quando chegou lá, ninguém notou que ele era um mendigo. Ele prestou o concurso e passou. Glória a Deus. Aí começou uma nova etapa na vida dele. Onde ele foi trabalhar? Naquele banco que ele todos os dias olhava. Glória, e sonhava. Essa é a nossa expectativa, aleluia, de vida. Aleluia. Quando nós estamos num barco, ou quando nós estamos em algum estágio da nossa vida, nós precisamos ter uma expectativa para poder nos impulsionar a ir à frente. Sonho, precisamos sonhar. Um sonho. Ele se colocou de pé, ele se capacitou, ele se promoveu. Abandonou aquela vida. De mendigo, a aparência de mendigo. Ele não ficou olhando. Ainda era um mendigo, mas a aparência ele jogou fora. Isso. E ele se capacitou e passou no concurso. Glória assim, e a mudança de vida daquele homem foi tremenda. Porque agora ele estava ao contrário. Ele estava dentro do banco,
olhando dentro do banco, né? Olhando a praça onde ele morava. Aleluia. Quer dizer, ele teve uma mudança totalmente, né? De vida, de comportamento. E começou uma nova história na vida dele. Glória a Deus. Ele teve uma mudança de dentro para fora. De dentro para fora. Ele continuava sendo um mendigo, mas ele já não se aceitava mais como mendigo. Assim nós precisamos, meus amados, essa mudança de vida na nossa vida. Sabe? Essa mudança, a expectativa de mudança. Jesus nos dá essa oportunidade. Voltando para o texto, Pedro aqui teve uma mudança depois disso. Plagiando o Cláudio Duarte, eu já vi ele pregando essa mensagem, até achei muito interessante o que ele colocou, que a imaginação do Cláudio é que Pedro chegou, os discípulos chegaram na igreja para testemunhar, pastor Jucu, e pediu a oportunidade para o pastor. Pastor, deixa eu testemunhar, falar um testemunho. Aí o pastor, pode falar. Aí chegavam os 11 discípulos, chegavam, hoje eu vi um testemunho muito maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ver um testemunho maravilhoso. Um homem andou sobre as águas. O outro chegava e disse, gente, foi tremendo, um homem andou sobre as águas. O outro falava, gente, mas foi lindo demais, aquele homem andando sobre as águas. Assim falou o primeiro, falou o segundo, o terceiro, até o 11º. Aí chegou Pedro e disse, eu fui o homem que andei sobre as águas. Glória a Deus. Sabe, a diferença, vocês estão vendo a diferença? Daqueles que ficaram com medo, daqueles que ficaram dentro do barco. Uns viram, outros viram. Uns viram, o outro experimentou a experiência, o algo novo. Glória. Nós precisamos experimentar o algo novo do Senhor. Mas para isso, nós precisamos sim ter coragem de descer do barco. Amém? Ter coragem, ter perseverança. Perseverança. Tirar o medo. Você viu que quando o medo bateu, quando ele olhou o vento, quando ele olhou para a água, ele disse, isso aqui que eu estou fazendo é muito perigoso, né? Ele afundou. Na verdade, eu acho que ele não sabia nadar, porque ele gritou, segura-me, Senhor, né? Senão eu morro. E Jesus o segurou. É um machado sem cabo. Né? Mas ele não olhou, acho que nem lembrou que não sabia nadar. Simplesmente ele foi. É o interessante, né, pastor? Porque essa mensagem, eu mesmo já preguei algumas vezes dela, até de forma diferente, mas sempre focado no medo de Pedro. No medo. E nessa situação, né, que a gente fala, na coragem de Pedro, eu nunca tinha olhado por esse lado, né? Que Pedro, lá na frente, ele teve medo, duvidou, é outra história. Mas ali no começo, ele se prontificou e foi. Ele teve coragem. Ele não olhou. Não olhou. Talvez a dificuldade que ele tinha de não saber nadar, o medo. Não, ele foi. A diferença entre Pedro e mendigo não teve nenhuma. Porque os dois levantou e foi. Sabe? Essa é a nossa expectativa. Nós temos que levantar e ir. Temos que fazer a nossa parte. Vai acontecer, irmão? Só Jesus pode fazer isso na nossa vida. Aleluia. Acontecer. Agora, o levantar, o se promover, o tirar todo o medo, parar de olhar a circunstância em volta, é nós que temos que fazer. Amém? Quer falar alguma coisa? Glória a Deus. É salientar a importância, amados, da gente sermos corajosos. Deus está falando conosco sobre ser corajoso, ser perseverante, né? Não ter medo, já não é de hoje. E é isso, amado. A Bíblia está recheada de situações assim, que nós precisamos ser perseverantes. Não, eu confio. Não, eu vou. Não, eu vou sair do barco. Eu vou enfrentar os meus medos, eu vou enfrentar os meus pânicos, eu vou enfrentar a minha dificuldade. Eu vou ser perseverante. Nós precisamos ser perseverantes mais do que nunca nos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos, amados, confiar no Senhor Jesus, obedecer e ir em frente, marchar em frente. Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche. Mas tinha um mar para atravessar. Coloca o seu cajado lá, o mar eu vou abrir, mas você marche, persevere, continue, não pare. Amém? Essa história de fica em casa é muito bonita, é muito gostoso, é muito bom para quem dá conta e pode. Glória a Deus para quem dá conta de ficar em casa. Amém. Que Deus continue abençoando.
Mas não é a realidade da maioria de nós. Nós precisamos sair, aí eu vou ficar com medo? Não. Senhor, eu preciso sair de casa. E o Senhor, em nome do Senhor, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me proteger. Eu vou sair e vou voltar sem nenhum tipo de problema. Irmãos, o que trava, medo todos nós temos. Medo de enfrentar o desconhecido. Todos nós temos. Pedro também tinha medo. A Bíblia fala que ele era corajoso em certos aspectos, mas tinha hora que batia o medo nele, né? E aí a gente... Mas ele não olhou para isso. Não olhou para o medo. Ele olhou para um Jesus que estava assim, venha. Ele olhou para aquele que podia salvar aquela situação. Ele pensou assim, se eu ficar no barco, pode afundar. E eu ir também, eu posso afundar. Então, não é? A expectativa dele era de conhecer o diferente. Mas se Jesus andou por sobre as águas, por que eu não posso? Glória a Deus. Não é verdade? Ainda mais que ele está me chamando, está mandando. Ainda mais que ele está mandando eu ir. Amado Senhor, Jesus falou para você, venha, saia do barco, eu estou contigo, meu amado, se jogue, porque ele não vai te deixar afogar, ele não vai te deixar você morrer. Vá sem reservas, né, pastor? Vai sem medo. Nós precisamos ter coragem, confiar no Senhor Jesus e tirar todo o medo que nos impede, que nos barra, que nos atrapalha. Irmãos, diabo, demônio falando ao nosso ouvido, vamos ter sempre. Ah, você não dá conta, você não pode, você não... Ah, mas tá difícil, com essa pandemia não tem nada funcionando, com essa pandemia tá tudo parado. Não, você não vai conseguir. Ixi, você não é capaz, sabe? Eu imagino que quantos seguraram Pedro ali dentro do barco? Quantos tentaram segurar ele? Um olhar, às vezes, recriminou a atitude dele. Tudo isso nós vivemos. Sabe? Maldiçoaram, você vai acabar morrendo, você vai morrer. Ó, se você eu não vou te pular para te salvar, não. Sabe? Isso tudo nós temos à nossa volta. Mas nós precisamos olhar somente para Jesus. Glória a Deus. Pedro olhou somente para Jesus. Só para Jesus. Amém? Glória a Deus. Marcinha está dizendo ali, ó, é verdade, Marcinha, temos que ter coragem para viver o algo novo. Se nós não tivermos coragem, nós não vamos receber o algo novo. Porque nós não vamos tomar as atitudes novas que temos que tomar para vivermos o algo novo do Senhor. Né? Para nós tomarmos as atitudes novas que nós precisamos tomar, eu preciso tomar, você precisa tomar, eu preciso ter coragem, eu preciso ser perseverante. Porque às vezes eu vou ter aquela coragem, aquela iniciativa, pastora, mas não vai dar certo naquela primeira vez, naquela segunda vez, talvez não. Mas talvez vai dar na terceira, na quarta. Pastor, mas se demorar mais que na quarta, tenta a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a décima, a 21ª. Daniel não ficou 21 dias esperando a bênção do Senhor, perseverando, continuando? Qual é a nossa expectativa de vida? De ser aquele que experimentou algo novo? Ou ser aquele que só viu, só ficou no olhar? Só ficou de espectador, né? Nós precisamos, queremos viver o algo novo, então vamos enfrentar o algo novo. Não ficar vivendo de espectador, como diz o pastor. Ah, aquele irmão estava comigo aqui no barco e ele enfrentou e viveu. Ao invés de eu dar testemunho dos outros, vamos dar testemunho de nós. Amém? Amém? Vamos viver o algo novo do Senhor. Glória a Deus. Como Pedro, ele não deu o testemunho de outros, ele deu o próprio testemunho. Eu fui o homem que andou sobre as águas. Eu não vi ninguém andando nas águas. Eu andei. Eu andei. Amém? Amém, amado. Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus. Louvado seja Nós somos discípulos do Senhor. Nós precisamos ter nessa... como filhos, né? Com essa paternidade de Deus, como saber que Ele nos protege, que Ele nos guarda, que Ele quer o melhor para nós. E se Ele quer, por que não ir? Amém. Por que não mudar? Por que não fazer a diferença? Amém? Amém, glória a Deus. É interessante, pastor, eu durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei com vendas. Muitos anos. E teve uma determinada fase na minha vida que a gente trabalhava com... A gente tinha que entrar nas empresas, fazer palestras para vender brinquedos pedagógicos.
E a gente tinha que ir, não estou falando mal desse tipo de vendedor e que o trabalho dele é mais fácil do que o meu era, não é isso não. Mas é um trabalho diferente, né? O vendedor não é aquele vendedor que fica à espera do cliente. O cliente chega até o vendedor para ele vender alguma coisa para ele. A gente tinha que ir atrás do cliente, tinha que ir atrás da pessoa para vender. Então a gente ia nas empresas para oferecer o nosso trabalho. E tinha E para isso tem que ser muito otimista, tem que ser muito perseverante. Porque é muito não que recebe. É não abaixo de não, é muito mais não do que sim, né? que a gente recebia. Então se com não a gente fosse desistir, a gente parava de fazer isso. E o nosso, né, chefe lá da época, o patrão, ele tinha uma estatística que ele sempre passava para nós, que de cada 3 empresas que a gente visitasse, cada 3, uma ia abrir, uma ia deixar a gente fazer a palestra, uma ia fazer a gente conseguir o objetivo nosso. Então, amados, eu sempre tive isso comigo. Bom, peraí, se eu tenho 3 para fazer um, pelo menos, isso não quer dizer que você podia, às vezes, visitar 3 e fazer as 3. Assim que você podia visitar 3 e não fazia nenhum, mas em média, a cada 3 você fazia um. E eu pensava assim comigo, poxa vida, então eu vou visitar pelo menos 3, que eu vou com certeza conseguir uma. E visitava. Primeiro não, eu não desanimava. Não desanimava. Bom, o primeiro foi não, a próxima vai ser assim. Ia na próxima, não de novo. Parava num barzinho, pedia lá um Guaraná, uma Coca-Cola, dava uma, né? O próximo é certeza que é assim, já ia confiante. Amados, na maioria das vezes acontecia. Por quê? Porque eu dentro de mim estava convicto que o próximo iria acontecer. Agora, meu amado, minha amada, o que eu quero chamar a atenção agora é nisso. Eu tenho sempre, graças a Deus, essa perseverança, sempre tive isso. E eu tive isso confiando numa palavra de um homem. Verdade. Que talvez não tinha estatística, nada daquilo. Talvez aquilo ali era só um lero-lero para poder, né, nos autoajudar, nos incentivar. Talvez não fez estatística nenhuma. Aquilo ali era coisa dele, não fez uma pesquisa disso na vida. Mas ele falou aquilo e eu confiei na palavra que ele falou. Ele sendo um homem mortal, um homem de carne e osso igual a mim. Agora imagina em Jesus Cristo. Jesus falando para mim e para você, vá que eu estou contigo. Ah, meu amado, minha amada. Nós precisamos sair destruindo tudo de mal, né? Não falo destruir as coisas más, né? Destruir medo, destruir pânico, crer no sobrenatural, que nós vamos realizar os nossos sonhos, nós vamos realizar o impossível, o algo novo de Deus vai acontecer nas nossas vidas. Amém? Saia para fazer o que for que você tiver que fazer, crendo que vai acontecer o melhor. Verdade. Não aconteceu? Amém. O próximo então vai acontecer. Aí é melhor ainda, aí a bênção vai ser dobrada. Às vezes eu chegava no 3º, no 4º, no 5º e não dava nada. Ainda não tinha conseguido. Eu falava assim, é o 6º que eu vou, eu já estou com crédito. O próximo agora vai ser 2 de uma vez. É assim que nós temos que pensar. Quando nós temos, é assim que a gente tem que nós agir. temos perseverança e uma expectativa de um futuro bom, e sabendo que Jesus está no meio, irmão, nada nos segura. Sabe? Você vence qualquer barreira. A palavra de Deus Amém. nos garante isso. Amém. Né? Com Cristo somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Sem Cristo, é claro que vamos dar com a cara na porta. Não vai dar Mas certo. com Cristo, nós somos mais que vencedores. Você pode, planeje, se capacite, sabe? E vá em frente. Aleluia. Porque o que nós não podemos ficar é dentro do barco esperando acontecer. Amém? Ficar em casa. Ficar em casa parado. Aproveita essa pandemia que você está parado, começa a se capacitar, a estudar. Tem muitos cursos online, tem muitas coisas que pode fazer você avançar. Amém. Mas se capacite. Pastora, Amém? mas graças a Deus, né? Graças a Deus a história da nossa igreja é diferenciada, É verdade. né, da membresia da nossa igreja. É verdade. Porque nós temos poucas pessoas que estão paradas. É verdade. Todos, a grande maioria, nossa lá, membro nosso lá, não tá podendo ter esse, eu vou ficar em casa aqui, o salário vai cair na minha conta no final do mês, bonitinho. Todos são Irmãos, essenciais. porque quem que não queria, né? Ué, se o salário caísse na conta lá todo dia 5, todo dia 10, todo quinto dia útil, sem precisar fazer nada, eu quero, quem que não quer, né?
E os nossos são todos essenciais. Então, todo mundo, glória a Deus por isso, que está trabalhando. Mas não fique com isso. Você sair de casa, saia crendo que o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Amém? Saia sem medo, saia sem reservas. E como está dizendo a Gisley aqui, o algo novo de Deus você vai viver em nome do Senhor Jesus. Nós vamos viver. Nós vamos viver. Amém? Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Temos um pedido de oração, né? Temos.